Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar em O Príncipe de Nicolau Maquiavel. Vamos usar trechos da obra, claro, e algumas notas para dar contexto. A ideia é tentar entender aqueles conselhos, às vezes meio brutais, né? Sobre como ganhar e manter o poder. E por que será que esse livro, com 500 anos, ainda causa tanta discussão? Vamos investigar isso. Sim, com certeza. E é fundamental lembrar o contexto, né? Maquiavel escreveu isso numa Itália renascentista super instável. Eram cidades-estado brigando entre si, invasões estrangeiras, o papado com poder político enorme. Ele mesmo foi diplomata em Florença, viu o poder bem de perto, observou gente como César Borgia, por exemplo. Aí, quando os Médici voltaram, ele foi exilado. E nesse exílio, ele se dedicou a escrever, transformando toda aquela experiência prática e o estudo dos clássicos nessa teoria política tão impactante. E que teoria! Logo de cara, ele já quebra aquela ideia, né? De que o príncipe tem que ser sempre bonzinho, no sentido moral que a gente pensa. Tem o conceito central que ele traz, a verità effettuale delicosis. A verità effettuale. O que seria isso exatamente? Olha, basicamente é focar em como o mundo político realmente é e não em como a gente gostaria que ele fosse num plano ideal. Maquiavel argumenta, lá no capítulo 15, que o príncipe que tenta agir sempre como um homem bom vai acabar se dando mal. Porque, a maioria das pessoas ao redor não age assim. A política, para ele, tem suas próprias regras. É um jogo diferente da moralidade comum. A virtude maquiavélica não é bem a virtude cristã. É mais habilidade, força, astúcia. É a capacidade de fazer o que for preciso para manter o Estado. Competência política mesmo. Entendi. E essa visão pragmática focada na realidade parece que leva direto para um dos pontos mais controversos dele, o uso da crueldade. Ele defende isso. Ele não defende a crueldade por si só, por maldade. A questão é que ele argumenta que ela pode ser bem utilizada. O que significa isso? Aplicada de uma vez só, de forma decisiva, quando for estritamente necessária para a segurança. E depois, idealmente, convertida em benefícios para os súditos. O exemplo clássico que ele usa é o do César Borgia pacificando a Romanha. Ele até mandou executar o próprio lugartenente, o Ramiro Dorco, que era super cruel, para ganhar o favor do povo. Uma crueldade mal usada, por outro lado, é aquela que se arrasta, que aumenta com o tempo e só gera mais instabilidade e ódio. No fim das contas, ele diz lá no capítulo 17 que se não der para ser amado e temido ao mesmo tempo, é mais seguro ser temido. Mas olha, isso é crucial. Tem que evitar o ódio a qualquer custo. Faz sentido dentro dessa lógica pragmática dele. E isso me lembra outra imagem famosa que ele usa, a do príncipe que precisa ser tanto leão quanto raposa. Como funciona isso? Ah, sim. No capítulo 18 ele fala disso. O príncipe precisa saber usar a força, como um leão, para afugentar os lobos. Mas também a astúcia, a inteligência da raposa para reconhecer as armadilhas. Ele admite que, claro, manter a palavra é algo louvável, Mas a história mostra, segundo ele, que os príncipes que souberam usar a astúcia, a dissimulação quando necessário, se deram melhor que os que foram só na base da lealdade cega. E aí entra a aparência. É fundamental parecer ter qualidades como piedade, fé e integridade, mesmo que na hora H a ação precise ser diferente. Porque o povo, no geral, julga muito pela aparência e principalmente pelos resultados que o governante entrega. Falando em resultados e em manter o Estado seguro, outro ponto que ele insiste muito é na questão militar. Nada de mercenários, certo? Definitivamente não. Ele critica duramente as tropas mercenárias e as auxiliares, aquelas emprestadas por outro governante, sabe? Isso tá lá nos capítulos 12, 13 e 14. Ele diz que são inúteis e perigosas. Os mercenários lutam só por dinheiro, são desleais, somem na hora do aperto. E as tropas auxiliares podem até ser boas de luta, mas deixam o príncipe dependente de quem as enviou. É um risco enorme. Para Maquiavel, a única defesa segura mesmo são as armas próprias, ou seja, um exército formado pelos próprios cidadãos ou súditos, leais ao príncipe e ao Estado. Dominar a arte da guerra, para ele, é a principal ocupação de quem governa. Não tem jeito. Ok, então temos a virtude, essa capacidade de agir do príncipe, o pragmatismo, a necessidade de um exército próprio, mas e o fator sorte?
Como a fortuna entra nessa equação toda? Maquiavel reconhece sim o poder da fortuna, do acaso, do imponderável. Ele até compara um rio violento que pode destruir tudo quando enche. Mas ele não é fatalista, não. Ele acredita que a fortuna talvez controle metade das nossas ações, mas a outra metade, essa depende da nossa virtude, da nossa capacidade de agir, de se preparar. A gente pode construir barreiras, sabe? Como diques contra a enchente do rio. Planejar, se antecipar para diminuir o impacto da má sorte, ou até para aproveitar uma oportunidade que ela traga. Tem até aquela imagem famosa, né? Que a fortuna é como uma mulher. Prefere os audaciosos, os impetuosos, do que os muito cautelosos. Então, para a gente resumir, o essencial de Maquiavel em O Príncipe é essa visão bem pragmática, quase científica da política. Uma visão que separa a ação política da moral tradicional, com foco total na manutenção do Estado, custe o que custar, se for necessário. Exatamente, é isso. Ele observa a natureza humana, as dinâmicas de poder como ele acredita que elas são na prática. O julgamento que ele faz de um príncipe não é moral, tipo se foi bom ou mal. É pela eficácia. Ele conseguiu manter o Estado, trouxe ordem. César Borgia, por exemplo, foi elogiado pelas ações calculadas, mas criticado pelo erro fatal que cometeu lá na eleição papal. A virtude, no fim, é essa habilidade de navegar nas circunstâncias, usando os meios necessários para atingir os fins. Uma análise muito direta e que, para muita gente, ainda hoje é um tanto perturbadora, né? Fica então a reflexão para quem nos ouve. Será que essa verdade efetiva de Maquiavel ainda descreve de alguma forma as dinâmicas do poder hoje em dia? E qual seria o preço de ignorar essa lógica? Ou de adotá-la? Com isso a gente encerra a nossa análise de hoje.